Olá pessoal, nós vamos falar agora um pouco sobre as transformações em frases simples. Nós vimos na aula anterior, sobre como se identifica a ambiguidade considerando esta análise sintagmática, né? A gente chega a essas ambiguidades a partir da existência dessas estruturas profundas e de regras transformacionais que relacionam essas estruturas profundas às estruturas superficiais. Então a gente vai ver como se operam essas regras em frases simples. Nós vimos no início dos estudos, desse livro que os enunciados são construídos a partir de elementos linguísticos, estruturados de acordo com um número finito, relativamente restrito, de princípios básicos, vindo a formar uma proposição ou uma oração. Então, pessoal, nós temos aqui as regras, por exemplo, que compõem um sistema linguístico. Essas regras, elas fazem parte de um conjunto finito, né? Não existem regras infinitas dentro de um sistema. Então, há um limite daquilo que pode ser feito, em um sistema linguístico. Agora, utilizando-se aqui dessas regras, desse conjunto finito de regras, nós podemos elaborar aqui estruturas infinitas, ou seja, estruturas as mais diversas possíveis, e não dá para a gente contar quantas estruturas nós poderíamos aqui enunciar, quantos enunciados diferentes poderiam existir em um mesmo sistema. A gente viu também que, ao dizer algo, o locutor necessariamente acrescenta aquilo que ele está dizendo. Ele acrescenta indicações sobre o modo como ele está dizendo, a força com que ele está dizendo, ou seja, a sua atitude proposicional. Nessa atitude proposicional nós temos, é claro, o conteúdo proposicional, a força ilocucionária, ou seja, uma espécie de ação que a gente está aqui gerando, no outro, no nosso interlocutor. Então, aquele que está recebendo este enunciado, a gente vai produzir aqui uma reação neste que está recebendo o enunciado. A estrutura profunda de uma frase corresponde à oração, juntamente com os principais modos de dizer. Então, pessoal, a estrutura profunda de uma frase corresponde à oração, juntamente com os principais modos de dizer os tipos de frase. O acréscimo de qualquer um desses tipos vai implicar na existência de várias transformações. Como tipos obrigatórios, nós temos o declarativo, o interrogativo, o imperativo e o exclamativo. Isso pelo fato de não poder existir frase da língua que não contenha um deles. Do contrário, a gente teria uma simples sequência de palavras. Existem também os tipos facultativos, cujo emprego depende de uma opção do falante, podendo ocorrer frases que não os contenham. É o caso do passivo e do enfático. Os tipos facultativos vêm necessariamente combinados com um tipo obrigatório, devendo-se ressaltar que nem todas as combinações entre tipos obrigatórios e facultativos são possíveis. Vejamos os exemplos. João estuda, João escreve bem, João estuda, João escreve bem. Então a gente percebe que 1 é diferente de 3 e 2 é diferente de 4. Em 1 e 2, nós temos como elemento comum o tipo interrogativo, enquanto que em 3 e 4 nós temos o elemento comum, o tipo declarativo. Formalizando-se isso, a gente tem que em 1 e 3 tipos diferentes e proposições idênticas. Então, nós temos tipos diferentes, um é interrogativo e o outro é declarativo, mas as proposições são idênticas.
a referência a João estudar. Então, a proposição assim organizada, resultante da aplicação das regras de estrutura frasal, ela é acrescentada de um dos tipos obrigatórios e, opcionalmente, de um ou mais tipos facultativos, obtendo-se desse modo uma frase da língua. Cada um dos tipos, pessoal, revela uma determinada intenção comunicativa do locutor, como a gente pode observar em João chegará logo. Nós temos um tipo interrogativo, significando eu pergunto se, e mais a oração, né? João chegará logo. Ele é completamente louco. Nós temos um tipo exclamativo, significando eu proclamo com admiração, raiva, surpresa, repulsa, enfim, que, aí vem a oração, ele é completamente louco. As crianças vão à escola. Nós temos um tipo declarativo, significando eu declaro que, e depois vem a oração. As crianças vão à escola. Lave bem as mãos, menino. Temos um tipo imperativo, significando eu ordeno que, e juntamente a oração. Menino, você lava bem as mãos. De um modo geral, é possível afirmar que esses tipos se excluem mutuamente, mas combinações possíveis parecem existir entre o tipo exclamativo e os tipos interrogativo e imperativo. Cada um dos tipos obrigatórios admite dois subtipos, o afirmativo e o negativo. Então eu posso declarar algo afirmando e posso declarar algo negando. Então existem frases declarativas afirmativas e declarativas negativas, imperativas afirmativas e imperativas negativas, e assim por diante. Os tipos facultativos, passivo e enfático, vêm necessariamente combinados com um dos tipos obrigatórios, podendo ocorrer ambos na mesma frase. Vejamos os exemplos. Este jornal é lido pelos intelectuais. Você é que deve pedir desculpas a seu filho. As notícias sobre o crime não foram divulgadas pela imprensa. Ela é que não vai ser enganada novamente por você. Então, reparem, no primeiro caso nós temos uma declarativa afirmativa, né? Mais o tipo facultativo passivo, é lido pelos jornais, né? E mais a proposição, os intelectuais ler este jornal. No segundo caso, nós temos uma declarativa afirmativa, né? Você é que deve pedir desculpas ao seu filho, mais o enfático, né? O tipo facultativo enfático, você é que deve pedir, né? E mais a própria proposição, né? Você deve pedir desculpas a seu filho. No terceiro caso, temos uma interrogativa negativa, né? As notícias sobre o crime não foram divulgadas pela imprensa, né? Temos mais o tipo facultativo passivo, não foram divulgadas. E temos a proposição, a imprensa divulgar as notícias sobre o crime. E no último exemplo, temos uma exclamativa negativa, é você que não vai ser enganado novamente, ela é que não vai ser enganada novamente por você. Temos a passiva, né? Não vai ser enganada. Temos o enfático também, então vejam os dois tipos facultativos, né? Na mesma sentença. Ela é que, né? E temos a proposição, você ir enganar ela novamente. Então, pessoal, na ordem de representação dos elementos da frase, nós temos o tipo obrigatório, mais tipos facultativos e mais a própria oração. A estrutura de uma oração pode apresentar restrições com relação a certos tipos. Por outro lado, o acréscimo de um ou mais tipos à oração pode impor a ela certas modificações. Chama-se descrição estrutural a fórmula que a oração deve apresentar para permitir que se operem nela certas alterações ou transformações, no caso, as de acréscimo de determinados tipos. É importante a gente falar um pouquinho aqui sobre os tipos obrigatórios, né? Então, um desses tipos obrigatórios deve ser selecionado necessariamente pelo falante para ser acrescentado à proposição. E temos os tipos facultativos. O falante pode escolher ou não um deles,